Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha cama, eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as raízes. Numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana e lhe seja dada a mente de animal, até que se passem 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação, mas tu podes, pois tens o espírito dos deuses santos. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste, ó Rei.
A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí-a, porém deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo que é enviado ao rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó Rei. Abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Cumpre-se o sonho do rei. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: Não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama com os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. A mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usasse para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra.
Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou, e seus pensamentos os perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxesse os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Daniel é chamado para interpretar a inscrição. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete. E a rainha disse: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a sua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o rei, teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores, porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá aos teus prêmios a outro. Porém, vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, seu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Mas, quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer, como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constituiu sobre ele a quem quer. Mas tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença.
E tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsassar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, o rei dos babilônios, e Dário, o Medo, recebeu o reino tendo cerca de 62 anos de idade.